O livro de Revelação é único. Uma preguiça dizia que há 2 livros que o demônio odeia mais. Primeiro, o livro de Gênesis, porque revela a verdadeira natureza do demônio. Segundo, o livro de Revelação, porque nos mostra onde o demônio é destinado a ir, o lago de fogo. O livro de Revelação também revela a direção futura do mundo. Ao ler, pode-se ver que os eventos descritos há 2000 anos atrás estão gradualmente passando. O 9º capítulo do livro de Revelação oferece uma vista remarcável para o mundo espiritual, onde o reino espiritual se espalha para o mundo físico. Este capítulo é provavelmente um dos mais controversos da Bíblia. O antigo Wilbur M. Smith, que especializou-se em estudar o livro de Revelação, escreveu uma vez: é provável que, além da identificação exata de Babilônia em Revelação 17:18, o significado dos 2 julgamentos neste capítulo representa o maior problema difícil da revelação. Este capítulo revela para os leitores 2 armadilhas assustadoras lançadas para causar abuso: a armadilha da caverna e a armadilha do leste. Hoje, vamos nos concentrar na armadilha da caverna, especificamente na caverna sem ponta. O 9º capítulo do livro de Revelação, versos 1 a 12, provocou uma grande controvérsia entre os escolares bíblicos. Alguns argumentam que este capítulo descreve locustas literalmente surgindo da caverna sem ponta. Outros acreditam que o capítulo descreve as almas deslumbradas dos inúteis. Outra interpretação é que John viu helicópteros de guerreiros, e devido ao seu período de tempo, ele só podia compará-los com locustas. Outra perspectiva é que o capítulo descreve uma armadilha de demônios que só pode ser ligada a locustas. Revelação 9, versos 1 a 12. E o 5º anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu para a terra. E para ele foi dado a chave da caverna sem ponta. E ele abriu a caverna sem ponta, e lá surgiu uma fumaça da caverna, como a fumaça de um grande fornecedor. E o sol e o ar se escureceram por razão da fumaça da caverna. E lá surgiram da fumaça locustas na terra, e para eles foi dado poder, como a fumaça de um grande fornecedor. E os escorpiões da terra têm poder. E lhes foi encomendado que eles não deveriam machucar a terra da terra, nem qualquer coisa verde, nem qualquer árvore, mas apenas aqueles homens que não têm a selva de Deus em suas cintas. E para eles foi dado que eles não deveriam matá-los, mas que deveriam ser torturados por 5 meses. E sua tortura foi como a tortura de um escorpião, quando ele atira no homem. E nesses dias os homens deveriam procurar a morte, e não encontrará-la, e desejará morrer, e a morte fugirá de eles. E as formas dos escorpiões foram como os carros preparados para a batalha, e em suas cabeças foram como cintas de ouro. E seus rostos foram como os rostos dos homens. E em suas cabeças foram como cintas de ouro, e seus rostos foram como os rostos dos homens. E eles tinham cabelo, como o cabelo das mulheres, e seus dentes foram como os dentes dos leões. E eles tinham braços, como eram braços de ferro, e o som de seus rostos foi como o som dos carros, de muitos carros correndo para a batalha. E eles tinham cintas, como os cintos dos escorpiões, e havia cintas nas suas cintas, e seu poder era torturar os homens por 5 meses. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo da caverna sem fundo, cujo nome na língua hebreia é Abaddon, mas na língua grega tem o nome de Apolion. Um homem passou e olhe, aí vem 2 homens mais depois. John, o homem que foi mostrado o que irá acontecer nas finais enquanto na ilha de Patmos, testemunhou algo espetacular. Ele viu que os seres surgindo da caverna sem fundo têm um líder, um rei que rege sobre eles. Esse rei é chamado Abaddon em hebreu e Apolion em grego. A história de Apolion não começou aqui. Nós já ouvimos esse nome antes em vários contextos. Há filmes e vídeos curtos chamado Apolion, e podemos ter ouvido Apolion, o Destruidor. Enquanto o nome é um pouco familiar, muitas pessoas não sabem quem ou o que tem esse nome, o poder da entidade, ou o que esse ser fará. Algumas pessoas acreditam que o ser que John falou é Satã ele mesmo, pensando que Apolion é outro nome para Satã graças ao título, o Destruidor, dado a esse anjo. No entanto, Apolion não pode ser Satã, e eu vou explicar o porquê.
Os eventos que acontecem nessa parte da Bíblia envolvem John testemunhando trompetas de anjos, cada um revelando um novo desastre pior do que o último. Esses eventos são parte de uma série de julgamentos. O quinto, o sexto e o sétimo trompetes são particularmente significativos, e são referidos como os três malvados, por causa das calamidades severas que eles trazem. Revelação, capítulo 9, versos 1 a 12, que descreve a armadilha do pit infinito, foi uma fonte de debate intenso entre os esclarecedores bíblicos. Alguns argumentam que esse passado descreve locustas literalmente surgindo do pit. Outros acreditam que ele depide as almas descompostas do infinito. Outra interpretação é que John viu helicópteros de lutadores, e, dado seu período de tempo, só poderia compará-los com locustas. Outra perspectiva é que o passado descreve uma armadilha de demônios que só pode ser ligada a locustas. A visão de John revela que esses seres do pit infinito têm um líder, um rei, cujo nome em hebreu é Abaddon, e em grego é Apolion. Este detalhe destaca a natureza organizada desta força destrutiva. O nome Apolion significa destruidor, o que adiciona a imagem assustadora desta entidade. A descrição de Apolion como rei destes seres levanta perguntas sobre sua identidade e papel. Embora alguns tenham equado Apolion com Satã, esta interpretação não é universalmente aceita. A diferenciação entre Apolion e Satã é importante para entender a estrutura das forças malignas descrita no livro de Revelação. Apolion é portado como uma entidade distinta com seu próprio domínio e seguidores, separados de Satã. A quinta trombeta foi acionada pelo quinto anjo, e algo extraordinário aconteceu. Revelação 9.1 diz: a quinta trombeta foi acionada, e eu vi uma estrela cair do céu para a terra, e a ele foi dado a chave da ponte sem fim. John testificou uma estrela caindo do céu. Esta estrela foi dada a chave para a ponte sem fim, um lugar descrito como um centro de detenção para anjos malignos ou o mundo demoníaco. É também onde Satã será imprisionado por 1000 anos, como mencionado em Revelação 20.3. Em Revelação 9, a ponte é inicialmente fechada, mas alguém foi dado a chave para abri-la. John identificou esta estrela como um ser usando o pronome re. A identidade exata de este ser que recebe a chave não é claramente citada. Alguns argumentam que é Satã mesmo, enquanto outros acreditam que é um anjo. A identidade precisa desta estrela remaina um assunto de debate. Apolion ou Abaddon é uma figura intrigante. Ele está imprisionado na ponte sem fim esperando ser liberado. Ele provavelmente é um dos anjos-chefe de Satã. Apolion tem o poder de controlar espíritos demoníacos e a autoridade de destruí-los. Ele é descrito como o rei de legiões de espíritos malignos que ressembram a locustas com os poderes de escorpiões. Essas criaturas todos surgem da ponte sem fim, destacando seu papel como uma prisão para demônios, anjos de Satã e vários outros espíritos malignos. A ponte sem fim, portanto, é um lugar cheio de entidades poderosas e destrutivas. Ela casa demônios, anjos de Satã e espíritos controlados por esses anjos. A descrição de Apolion como um líder entre esses seres malignos oferece uma ideia sobre a organização e a hierarquia das forças malignas descrita na Revelação. Entender o papel e a natureza de Apolion ajuda a compreender a narrativa mais ampla dos tempos finais como descrito no livro da Revelação. O lançamento de Apolion e sua armadilha demoníaca significa um período de grande tribulação e destruição, marcando um momento pivotal na exploração de eventos proféticos. Em resumo, o soninho da quinta trombeta e o lançamento de Apolion da ponte sem fim representam uma fase crítica na visão apocalíptica descrita por John. Este evento descreve o poder imenso e a malignidade das forças e o impacto profundo que terão no mundo. O fato de que a Bíblia usou o termo locusta não significa que eram locustas comuns. Se olharmos as descrições destes locustas, eles não parecem locustas. Revelação 9, versos 7, 10 E as formas dos locustas eram como cavalos preparados para a batalha, e em suas cabeças eram como corações como ouro, e seus rostos eram como os rostos de homens, e eles tinham cabelo como o cabelo das mulheres, e seus dentes eram como os dentes dos leões, e eles tinham paredes como eram paredes de ferro, e o som das suas asas era como o som dos cavalos de muitos carros que estavam correndo para a batalha,
e eles tinham asas como as das escorpiões, e haviam espadas nas suas asas, e o poder deles era machucar homens por 5 meses. Estas criaturas descritas em Revelação não parecem como locustas comuns. Normalmente, os locustas se recem a cavaleiros de terra com pernas que os permitem pular. Eles não têm cabeças humanas, cabelo humano, paredes de rosto ou a forma de cavalos. Isto nos diz que a descrição que John provou não era entendida para ser tomada literalmente. Os esclarecedores bíblicos acreditam que John usou o termo locustas para descrever esses seres por causa de sua missão destrutiva e seus números incomodantes. O que fazem os locustas? Simplesmente, eles destruem plantas. No entanto, esses seres não estarão alcançando plantas. Tipicamente, os locustas se recem em números massivos, muitas vezes em milhares ou até centenas de milhares, fazendo-os impossíveis de contar. Assim, os seres que John descreve serão numerosos e destrutivos, mas seus alcançamentos serão muito mais significativos que as plantas. Esta imagem viva indica que esses seres não são insetos, mas representações simbólicas de uma força poderosa e assustadora. Sua missão é torcer a humanidade, não destruir a vegetação. O uso de uma imagem tão detalhada e assustadora serve para enfatizar a severidade do julgamento e a natureza imprecedente do sofrimento que eles trarão. O líder desses seres, Apollyon ou Abaddon, descreve a natureza organizada e intencional de sua missão. O nome Apollyon, que significa destruidor, se alinha com o propósito destrutivo destes seres locustos. Sua liberação do pôr do sol e a subseguinte liberação do seu exército simbolizam uma escalada significativa na tribulação do fim dos tempos. Entendendo o simbolismo e o propósito destes seres nos ajuda a compreender o contexto mais amplo dos eventos descritos na Revelação. A tormenta que eles trazem é parte da série de julgamentos que foram liberados pelo som da quinta trombeta. Estes julgamentos são progressivamente severos, destacando a natureza intensificada da tribulação do fim dos tempos. A descrição destes seres também serve como um aviso das realidades espirituais e físicas do fim dos tempos. Suas características supernaturais e o poder que eles possuem indicam um período de estresse e caos não paralelos. Esta compreensão chama a reflexão sobre a natureza do mal e o triunfo final da justiça divina, como mostrado no livro da Revelação. Um dos aspectos mais dolorosos deste passado é a descrição de pessoas procurando a morte, mas não conseguindo encontrá-la. Revelação 9.6. Esta imagem mostra um nível profundo de sofrimento onde a tormenta é tão grande que a morte é vista como uma escapada preferível, e ainda remane ilusiva. Este cenário enfatiza a natureza inescapável do julgamento divino e a total desigualdade da humanidade em sua cara. A agonia psicológica e física descrita aqui é não paralela, representando uma situação onde até mesmo a libertação natural da morte é negada. Isto adiciona um nível de horror e desespero, ilustrando o extento da raiva divina e o total controle exercido sobre a existência humana durante estes tempos. A soberania de Deus é um tema central no livro da Revelação, particularmente evidente nas descrições devastadoras do julgamento divino. O controle de Deus sobre a vida e a morte é vividamente portraído na Revelação 9.6, onde as pessoas procuram a morte, mas não conseguem encontrá-la. Esta passagem descreve a autoridade final de Deus sobre a existência humana, ilustrando que até mesmo em seus momentos mais desesperados a humanidade não pode escapar da sua vontade. A soberania de Deus é mais demonstrada através dos eventos que se desenvolvem na Revelação. Cada julgamento, trombeta e ódio descrito no livro, é orquestrado pelo comando divino, indicando que nada ocorre fora do controle de Deus. O som da quinta trombeta e o subseguinte lançamento de Apollyon e sua armadilha demoníaca da ponte infernal são primeiros exemplos de Deus planejando meticulosamente e executando sua vontade. O lançamento destes seres malevolentes não é um ato rando de caos, mas uma parte deliberada e uma parte do julgamento de Deus contra um mundo rebeldoso. Este lançamento organizado e intencionado significa que até mesmo as forças do mal operam dentro das fronteiras setas por Deus. Além disso, o livro da Revelação revela a linha de tempo soberana de Deus para os tempos finais. O progresso de eventos, de abertura das celas, a explosão das trombetas e a saída das bolsas de ódio seguem uma sequência divinamente ordenada.
Cada evento intensifica a tribulação, demonstrando que Deus predeterminou o curso da história e sua culminação. A duração específica do tormento infligido pelos seres malevolentos, 5 meses, reflete o preciso controle de Deus sobre a extensão e o tempo de sofrimento. Em resumo, a soberanidade de Deus no livro da Revelação é manifestada em seu controle sobre a vida e a morte, sua orquestração de eventos apocalípticos e sua linha de tempo pré-determinada para os tempos finais. Essa soberanidade underscora a autoridade e o poder final de Deus, lembrando os crentes de seu domínio sobre toda a criação e a inevitabilidade de sua justiça divina.